Eu vou falar um pouquinho sobre o coronavírus, tá? O coronavírus é uma grande família de espécies, né, de vírus, que fica agregadas em diferentes animais. Então, a gente pode encontrar o coronavírus em morcego, em camelo, em gatos. Era uma doença que já existia no nosso mundo, só que ela era estudada, só que não estava dentro do ser humano, né? E aí a gente tem o MERS-CoV e o SARS-CoV, né? Que é uma doença que é transmitida do animal para o ser humano. São só esses dois tipos de vírus que pode ser transmitido, né? O Covid-19, ele surgiu em dezembro, lá na China, na cidade de Wuhan. E aí ele foi, como começou a surgir uma quantidade de doenças, pneumonias, né? Que não sabia se explicar e tinha uma taxa muito alta de mortalidade. E aí eles tiveram que notificar a Organização Mundial da Saúde. Eles associaram também que essa doença ela foi encontrada, a maioria, em trabalhadores que trabalhavam, em funcionários que trabalhavam no mercado de animais vivos. E aí, no caso, que vendia peixes e morcegos e tanto outras coisas. As pessoas falam muito, né, que é uma doença que foi criada em laboratório, mas ela não foi criada em laboratório. Era uma doença que já era estudada, só que ela não era muito valorizada. E aí, como surgiu essa manifestação, contaminação de tantos pacientes, eles acabaram tendo que investigar e ir à tona, né? Teve um caso muito conhecido, que foi de um médico, que no final do ano passado ele falou, né, sobre essa doença, só que ele acabou sendo, como que eu posso falar? Ele acabou sendo, ele não pôde ficar falando, né, porque é uma doença muito grave, né, eles não queriam que as pessoas soubessem disso, né, e acabou que esse médico foi a óbito, né, acabou morrendo por esse coronavírus, né. A gente tem essa diferença, né, que é o Covid-19. Essa doença é o SARS-CoV, né, já existia, e aí como surgiu em dezembro de 2019, aí começou, ficou como o nome de novo coronavírus, né, que é um novo tipo de doença. A gente tem os sinais, os sintomas. Os sintomas mais comuns são a febre, a tosse seca e o cansaço. A tosse, a gente vê que é um sintoma muito persistente. A febre geralmente alta, febre de 38 graus, e o cansaço. O cansaço, ele vem de acordo, depende muito da pessoa. Você vê que pessoas mais jovens, os pacientes mais jovens, a gente não tem tanto manifestação clínica, né? Geralmente quando tem alguma doença associada. Mas os mais velhos, se vê que tem sim um cansaço muito importante. A gente tem também os sintomas menos comuns, que são as dores e desconforto, dor de garganta, diarreia, dor de cabeça e perda do paladar e olfato. E os sintomas graves, que é a dificuldade para respirar, dor ou pressão no peito e perda da fala e movimento. As dores de desconforto geralmente é no corpo inteiro. Dor de garganta é relatada muito. Eu vejo também muitos casos de diarreia. Eles falam que são sintomas menos comuns, mas se vê muito casos de diarreia. Dor de cabeça, geralmente associada à febre. E a perda do paladar também é assim, é um dos sintomas que se vê que hoje também é muito comum. A taxa de internação dos pacientes é bem alta. E a gente acaba vendo que vai com o desenrolar da doença, né? É uma doença que você pode adquirir, ficar de 2 dias a 14 dias latente, né? Que ela está incubada dentro do seu corpo. E aí, depois, só de 14 dias, você acaba desenvolvendo os sintomas, de 2 a 14 dias. A transmissão. A transmissão, ela se dá pelo aperto das mãos, né? É a forma assim, de contágio mais forte. Gotículas de saliva do nariz ou da boca, espirro, tosse,
catarro, que são as secreções que a gente libera, né? E também pode ficar na superfície dos objetos. Por isso que a gente vê muito falar sobre limpeza, usar álcool gel, limpar celulares, né? Que é uma forma de contágio muito importante. E a transmissão pelo ar, ela só ocorre em procedimentos hospitalares, né? Procedimentos mais invasivos. E aí, no caso, a gente tem que usar aquela máscara que é N95, não sei se vocês já ouviram falar. É uma máscara que protege, né, esse vírus, porque quando a gente faz um procedimento como se fosse, como eu posso citar, uma intubação. A intubação é um procedimento que a gente coloca uma prótese dentro da boca do paciente para ventilar o pulmão dele. E essa prótese, quando desconectada do ventilador, pode gerar esses aerossóis, né? Como se a doença que está dentro deles passasse para o ar. E nós, como seres humanos, se inalar, essa doença acaba nos contaminando também. O diagnóstico, ele é feito por uma tomografia computadorizada, raio-x, e aí a gente tem dois tipos de teste, né? Que é o PCR, que identifica essa doença no nosso corpo, e a sorologia IgG e IgM. O PCR, ele só pode ser coletado depois do início dos sintomas e até 14º dia de sintoma. Por quê? Porque ele só detecta quando a doença está ativa no corpo. A sorologia, o IgG e IgM, ele tem que ser coletado só a partir do 14º dia. Tem alguns hospitais que coletam a partir do 10º dia, que tem uma sensibilidade no teste deles mais rápido, mas geralmente é feita depois do 14º dia. O IgG, ele identifica a doença no momento dela, né? E o IgM, ele fala que você já teve a doença e a vida que segue, né? O grupo de risco. O grupo de risco são as pessoas idosas e as pessoas com condições médicas já pré-existentes, pressão alta, doenças cardíacas, doenças pulmonares, câncer e diabetes. Geralmente, a taxa de mortalidade está sim associada a doenças, às pessoas que têm doenças já associadas, né? Se vê que sim, tem pessoas que não têm nenhum fator pré-existente e acaba não desenvolvendo, não desenrolando essa doença bem, né? Mas a maioria tem uma doença pré-existente. Como também as crianças, a taxa de mortalidade das crianças é bem baixa. Geralmente as crianças que acabam não evoluindo bem são também que têm alguma doença associada. No Brasil, a gente tem 2 milhões, né, de confirmados, quase 1,5 de recuperados e já estão chegando a quase 90 mil de óbitos, tá? Mas você vê que é uma diferença bem grande, assim, global, né? Mas é uma doença que ainda está existente no nosso país e que a gente tem que lutar contra ela, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a fisioterapia, que é a minha profissão. A fisioterapia é uma ciência que estuda, diagnostica e previne e recupera os pacientes, né? No caso, mais o que eu posso falar. Ela diagnostica, ela mantém e ela recupera, né? É o que a gente mais faz dentro do ambiente hospitalar. E a fisioterapia, ela tem diversas especialidades. Tem acupuntura, esportiva, cardiorrespiratória, dermatofuncional, neuro, ortopedia, saúde da mulher, terapia intensiva, respiratória, mas tem dentre outras, né? É uma área que você consegue ver que tem várias especialidades, então dá para trabalhar em muitos, muitos setores. Tá? E eu vou falar um pouquinho sobre a da minha formação, né? Que é a fisioterapia hospitalar.
A fisioterapia hospitalar, as pessoas perguntam, mas o que o físio faz dentro de um hospital, né? E nós trabalhamos dentro da UTI. Hoje é obrigatório ter fisioterapeuta dentro da UTI, não se pode fazer muitos procedimentos sem fisioterapeutas. Então, muito importante. E o que a gente faz? A gente auxilia em procedimentos como intubação, que é essa prótese que a gente coloca dentro da boca do paciente, para auxiliar na ventilação, né? Para o paciente respirar. Quando o paciente está entubado, ele fica do Covid, ele fica geralmente 15 dias dormindo, sem contato com ninguém. Ele não mexe a perna se alguém não mexer por ele, ele não vira a cabeça se alguém não virar a cabeça por ele. E a extubação, quem faz a extubação também é o fisioterapeuta. A intubação, quem faz é o médico associado com o fisioterapeuta e o enfermeiro. A extubação, quem faz é o fisioterapeuta, que é retirada dessa prótese, né, da boca do paciente, e quando ele volta a acordar, começa a conversar. Tem a PCR, né, que é a parada cardiorrespiratória, que também o fisioterapeuta tem que estar presente. E a correção do pH do sangue, né? Que gera em torno de 7 a 35 a 45, e a gente tem que manter com a ventilação, tá? Aí o manejo da ventilação mecânica também é do fisioterapeuta. A mobilização precoce, geralmente os pacientes entubados perdem muita força muscular, e aí a gente tem que recuperar essa força muscular, né? Não dá para inserir eles no meio social, na sociedade, devolver ele para a família, sem que ele consiga andar, sem que ele consiga comer, beber um copo de água. Então, nós participamos disso, né, da reabilitação social, reabilitação para inserir esse paciente no meio social. E também prevenir os efeitos associados à internação, né? Claro que tem pacientes que ficam muito tempo entubados e acabam, sim, tendo sequelas, né? Mas a gente tenta inserir eles da melhor forma possível, né? A próxima foto mostra, né, um paciente entubado. Aí do lado a gente pode ver um respirador mecânico e essa prótese dentro da boca. Aí esse paciente ele está sedado, dormindo, e aí ele pode ficar de 5 dias, 2 dias, até 15 dias, 20 dias entubado. No Covid, a gente está deixando no mais tempo, né? Até porque é uma doença de alto índice de contaminação para a equipe. Muitos funcionários da área da saúde acabaram contraindo essa doença. Eu não tive, mas eu não duvido muito que eu não tenha sido assintomática, mas eu não testei para saber, né? E aí, quando a gente faz a extubação, né, a gente tira essa prótese que está dentro da boca dele e deixa ele respirando sozinho. A próxima foto que eu coloquei é a nossa paramentação. Nós temos que entrar todos paramentados, ficamos com essa máscara N95, 12 horas, 6 horas de plantão direto. Tira às vezes só para tomar uma água ou ir no banheiro, mas isso é o que a gente fica o dia inteiro. Esse capacete que é meio estranho, pesado, é uma face shield. Ela protege, né, no caso de gotículas, para não respingar nos nossos olhos, boca, nariz. E essa roupa impermeável, né, que é esse jalequinho azul. Aí tem que entrar todo paramentado, porque é uma doença que tem um alto índice de contaminação. Eu coloquei essas duas fotos que falam sobre a nossa reabilitação precoce, né? A primeira foto a gente vê um paciente que ficou mais de 20 dias entubado, e aí ele teve que evoluir para uma traqueostomia. Essa traqueostomia é um buraquinho que a gente faz aqui aqui no pescoço, na traqueia, e aí o paciente respira porque ele ficou muitos dias entubado e ele não conseguiu sair da ventilação, ele é independente da ventilação. E ele está numa maca ficando em pé. O nome dessa maca é uma prancha ortostática e a gente coloca ela para melhorar a força muscular, fazer descarga de peso, né? Colocar peso nas pernas, já que eles ficam muito tempo acamados.
E também a pressão arterial, porque geralmente oscila muito, quem fica muito tempo deitado, não sei se vocês já perceberam, algumas vezes fica muito tempo deitado, quando acorda rápido, levanta rápido, acaba dando tontura. E é isso que eles acontecem, mas no caso deles cai a pressão. A próxima fotinho é uma fase que eles começam já a ficar em pé e aí a gente coloca, usa o andador, né, para firmar a marcha, conseguir andar. Essas duas próximas fotos, não são todos os hospitais que estão utilizando, mas temos uma máscara de VNI, que é ventilação mecânica não invasiva. É como se o paciente estivesse entubado, mas ele não está. Ele está acordado e a gente coloca essa máscara, que o ventilador, que é esse do lado, manda uma pressão e aí você consegue abrir esse pulmão, né? No caso, não são muitos hospitais que usam, geralmente os particulares estão usando, porque essa máscara tem um alto índice de contaminação da equipe e não dá para trabalhar sem a equipe, né? E aí a gente coloca essa máscara, deixa de meia hora a 2 horas no paciente até ele ir recuperando o pulmão. Mas pode ser que ele faça isso 5 dias, 6 dias, pode ser que ele fique muito mais. Mas como a doença do Covid é uma doença que o paciente apresenta um desconforto respiratório muito grande, às vezes acaba falhando nessa máscara, né? E tendo que ser indicado intubação, né? Mas tem pacientes que sim respondem muito bem e que não precisam ser intubados. Esse do lado é o ventilador mecânico, né? Que é o respirador, que a gente escuta muito falar. A gente tem várias modalidades nele, né? A gente tem que usar ele quando o paciente está fazendo VNI, que é essa máscara que eu coloquei do lado, ou quando ele está entubado, que quando coloca aquela prótese que eu falei dentro da boca e deixa o nosso paciente sedadinho, dormindo, respirando. A gente tem que corrigir o pH do sangue com ele, e aí a gente coleta um exame chamado gasometria arterial, pega bem da nossa veinha, e corrige esses gases do sanguíneo, né? Temos que ter os cuidados. Escutamos muito falar sobre distanciamento social, sobre isolamento social, porque é assim que a gente vai achatar, né, a taxa de contaminação. Não tem como não tem como você ter 100 pacientes infectados e 50 ventiladores para eles, né? É um número muito discrepante. Não tem como você internar tudo isso uma só vez. Fora que sobrecarrega muito os hospitais, e aí por isso que eles pedem para ter, né, esses cuidados. Cumprimento da etiqueta respiratória, se espirrar, colocar o antebraço, né? Se tossir, colocar as mãos, sempre higienizar as mãos e também a limpeza e desinfecção dos ambientes. E também usar a máscara, né? Que se vê que a transmissão, quando duas pessoas usam a máscara, é muito baixa. Claro, sim, tem uma taxa de transmissão, mas ela é muito baixa. E aí eu coloquei uma fotinho, nós estamos aqui por vocês, fique em casa por nós. É isso. Nossa, Lô, que legal. E assim, a gente vê que são vários os procedimentos de vocês, né, no dia a dia. A gente acha que é uma coisa, vai para o hospital, fica lá, vai para o respirador, e não sabe que tem todo esse processo que vocês têm que fazer todos os dias. E a gente vai abrir agora para perguntas, tá? Eles têm algumas dúvidas. Tem alguma coisa já no chat, Rebeca? Professora, eu posso falar? Pode, Amanda, pode falar. Oi, tudo bem, Luz? Ó, eu queria muito saber como assim, como que foi você receber a notícia que você tinha que trabalhar com a Covid-19, sendo que você tem filha, você tem família, como que foi?
Ah, no começo foi bem desesperador. Eu tenho um filho de 1 ano e meio, e no caso eu mandei ele para casa da minha cunhada e fiquei uns 2 meses sem ver. Porque no começo você não sabia, né? Se você ia contaminar, porque você vê muitos seus amigos, colegas de trabalho internando, né? E não é fácil, né? Você tem que trabalhar assim sob pressão psicológica, né? Então, no começo foi bem difícil, mas acho que a gente vai se adaptando, até porque a gente, quando se forma na área da saúde, você entende que você tá lá para salvar vidas. E não é só uma profissão, né? É o amor ao próximo, você tem que cuidar do próximo, né? Então, não tinha como falar não, né? Tá? Ah, tá, obrigada. A minha pergunta Pode perguntar, Ju, quer falar? olha, eu não sei se você sabe, mas é uma dúvida. Eu tenho duas perguntas, só que é duas em uma, não sei se você entendeu. Mas assim, o vírus veio do morcego? Foi culpa dos chineses? Porque eles vivem comendo besteira, é morcego, daqui a pouco eu estou comendo pedra. Na verdade, essa doença ela já era depositada dentro do morcego, né? E aí os chineses acabam comendo o morcego, porque eles comem animais vivos. Mas não quer dizer que foi culpa deles, porque podia ter acontecido no Brasil isso, né? Sim, eu só falo isso também porque na TV passa eles comendo cachorro, gato, barata, morcego. Eles Não? comem essas coisinhas mesmo. Mas podia ter acontecido em qualquer outro lugar, então não quer dizer que foi culpa deles, né? É. Obrigada. Foi nada. Agora o Rian Gomes perguntou, mas a gente sente geralmente todos os sintomas juntos? Ou é tipo, segunda eu tenho tosse, na sexta eu tenho febre, são todos juntos ou é um de cada Não, vez? são todos juntos. Você pode ter tosse, febre, falta de ar, cansaço, tremores. Geralmente os tremores são os desconfortos e as dores, né? Você pode ter todos os sintomas juntos. E aí no pico, que geralmente o pico da doença é no 10º dia. E aí geralmente você fica bem ruim mesmo. E são todos os sintomas associados, a diarreia, tudo. A Mariana Leão Paulino perguntou, se o vírus surgiu em dezembro, por que o Ministério da Saúde não falou para a população antes do carnaval? Porque o que piorou foi o número de dificuldades depois do carnaval, né? Porque os nossos casos surgiram só nesse ano, em 2020, mas a doença surgiu em dezembro lá na China. E aí ela foi se espalhando pelo mundo. E no Brasil chegou só esse ano. Mas tem dados que falam que tinha já essa doença antes do carnaval. E ela também perguntou se dentro da própria casa é possível nos contaminar mesmo se cuidando? No caso, você tem que ter um vetor, né? Eu tive um caso na minha família. O meu pai, ele trabalha fora, ele se contaminou na rua e acabou trazendo para casa. Mas como ele fez o isolamento, ele ficou os 14 dias isolado dentro do quarto dele e ele não tinha contato nenhum com os familiares, ele acabou não transmitindo para as outras pessoas. Mas eu conheço pessoas, colegas de trabalho, que se contaminou no hospital e aí acabou levando para casa, e aí se contaminou ele, o pai, a mãe, todo mundo. E aí você só se contamina quando tem o vetor, né? Alguém que sai e traga para dentro de casa. Mas tem sim a contaminação dentro de casa. E ela também perguntou: vamos supor que tem 8 pacientes e 3 respiratórios, e 8 tiverem reações de falta de ar. O que vocês fazem para salvar? Se a gente só tem 3 respiradores, é complicado. A gente vê isso no hospital de campanha. No hospital de campanha tem filas para pacientes serem intubados. É uma cena bem triste, mas a gente acaba não tendo muito o que fazer. A gente pede transferência para os outros hospitais, né? Mas a gente tenta estabilizar o paciente, só que se não tem uma quantidade de respiradores, ou a gente pede transferência, ou ele acaba falecendo. Sim. Os respiratórios são higienizados antes de as outras pessoas usarem? Sim, todo paciente que sai do leito, ele tem que ser decantado, né? Que a gente fala que tem um período da doença, do vírus cair, que ele fica no meio do ambiente, né? E aí ele cai o tempo meia-vida,
e aí a gente higieniza os respiradores, o leito todo, né? O quarto, tudo que o paciente possa ter tido contato. Sim, o Pedro Henrique Ferreira perguntou: a senhora acha que estamos chegando perto da cura para o Covid-19? Eu acho que a cura só vamos ter se as vacinas forem feitas, né? E, assim, vacinado todos os seres humanos. Mas eu acho que vamos aprender a conviver com eles. Porque hoje a gente convive com H1N1, a gente convive com a tuberculose e tem tratamento para eles, né? A gente só não consegue conviver com o Covid porque a gente não tem um tratamento específico. Mas se você tem uma vacina, você consegue conviver com ela, né? Sim. A Lohane também perguntou: já passou em seu trabalho uma situação que você não pôde resolver? Eu acho que todas as situações a gente consegue resolver. Claro que tem alguns pacientes muito graves que a gente acaba conversando com os familiares, né, para a gente entrar como paliativo, né, porque não tem mais o prognóstico de vida, né. Se o paciente se recuperar, ele não vai conseguir se inserir na sociedade. Mas eu acho que todas as situações a gente consegue se dar bem. Resolver, né? E a Nicole de Souza Vieira perguntou: sobre as vacinas que podem acabar com o Covid-19, há alguma chance de dar resultados bons? Alguma chance de? Das vacinas contra o Covid-19 dar resultados bons? Ah, sim, a gente vai diminuir muito a taxa de contaminação. No caso, a gente tem muitos pacientes, muitas pessoas que já foram contaminadas, já se recuperaram, e como elas têm essa imunidade do Covid, tem estudos que falam que depois de 3 meses você pode se reinfectar, mas pegam com sintomas mais leves, né? Mas eu acho que vai, sim, mudar muito a nossa vida. A taxa de contaminação já caiu bastante. Você se vê que os hospitais já está recebendo outros tipos de paciente, mas acho que vai ajudar muito a nossa vida. É igual H1N1. H1N1 foi um vírus que você, no começo, quando teve o pico, não tinha doença, se contaminou muita gente. E o H1N1 matava muito mais rápido que o Covid, né? Mas depois que surgiu a vacina, as pessoas têm que tomar anual, né? O grupo de risco. E como eles vacinam uma manada de pessoas, né? Uma grande quantidade de pessoas, acabam que outras pessoas acabam ficando protegidas porque os seus outros familiares recebeu a vacina. E o Covid vai ser a mesma coisa. E a Lohane perguntou de novo: qual é o seu tempo de atuação profissional e qual é o motivo dessa escolha para essa área? Eu trabalho, eu sou formada há 4 anos e trabalho há 3 em hospital, dentro de UTI. Já saí da pós-graduação, já acabei entrando trabalhando dentro de UTI. No começo, eu tenho uma formação inicial de esteticista, né? E no começo eu ia trabalhar como fisioterapeuta dermatofuncional, para trabalhar em clínicas de spa, trabalhar com estética, né? Que sempre foi o que eu achei que fosse o meu ramo. Só que você, na faculdade, você tem os estágios e você vai descobrindo como que é cada área, né? E você se acaba se apaixonando. Como também a área hospitalar é uma área que emprega muito fácil, se vê que agora nessa pandemia, quem trabalha em áreas assistenciais, né, principalmente quem trabalha em hospital, não ficou desempregado. Nessa crise econômica que a gente teve, eu não senti. Eu fui cair a ficha, né, só depois de alguns dias, que alguns amigos, né, foram perdendo os empregos. Então, é uma área muito boa para se trabalhar. A Mariana Líria perguntou: os casos que estão tendo atualmente estão melhorando? É mesclado, né? Temos pacientes graves e temos pacientes que são mais lisos, né? A gente vê de acordo com a tomografia, que é como que eles escaneiam. Essa tomografia escaneia, não é? Nosso pulmão, e aí a gente vê os achados, né? Uma tomografia que tem só 25% de comprometimento é um paciente bem levinho.
Agora, uma tomografia que tem 75 de comprometimento são pacientes mais graves e eles são mais difíceis de sair, sim. Sim. A Lohane perguntou: quando a sua clínica de fisioterapeuta estiver funcionando normalmente, você pretende ter férias regulares? Eu não trabalho em clínica, eu trabalho em 2 hospitais, mas as férias da área da saúde já retornou. No caso, as minhas férias estão só para o ano que vem, mas eu pretendo sim ter férias. Qual a sua jornada de trabalho de um fisioterapeuta? 30 horas semanais. Mas aí nós temos a opção de trabalhar em mais de um hospital. E aí, no caso, eu trabalho 12 por 60 em um e 12 por 60 em outro. Se eu trabalhasse só em um, eu trabalharia hoje e folgaria 2 dias. Mas como eu trabalho em dois, eu trabalho hoje, amanhã e folgo um dia. E a Beatriz Lima perguntou: você acha que nós podemos retornar às aulas presenciais em setembro? É de se questionar. A taxa de contaminação caiu muito, só que ainda temos muitos pacientes infectados. Eles querem retornar porque os hospitais estão mais vazios em relação do que como era antes, né? Estavam muito cheios, não tinha leito para os pacientes, e no caso, pode ser que a gente tenha segundo boom, né? De infecção, aumente também de novo a taxa de contaminação e a taxa de óbitos, mas a gente tem que começar a voltar para a nossa vida social, né? Porque a gente não pode ficar dentro de casa até acabar e não ter mais nenhum vírus. O Rafael perguntou, o Rafael Mendes: quanto tempo em média um paciente com Covid-19 fica entubado ou internado? Depende muito da evolução do paciente, mas vai de 5 até 2, 3 meses. Eu já peguei pacientes que ficou 3 meses com a gente. Pedro Henrique Ferreira: a senhora acha que muitas pessoas já pegaram Covid-19 e se curaram mesmo assim? Sim, ainda mais os profissionais da área da saúde, que têm contato diário, né? A Lohane: você está fazendo alguma ação social referente ao atendimento online? Essa é a minha primeira live que eu tenho com vocês, mas eu acho que é mais pelo dia, o dia a dia bem corrido, que até conversei com a Marília, a gente conversou já tem umas 3 semanas que era para ter feito e a correria acabou não conseguindo. O João Vitor: será que se vier a vacina contra o Covid-19, vai poder andar sem máscara? Creio que sim. Saudades, né? De É. andar sem máscara. E a Beatriz: quanto tempo o vírus fica na pessoa contaminada? O vírus pode ficar até 14 dias num paciente mais leve, né? Mas eu já peguei casos de paciente com 45 dias testando positivo, mas porque ficou entubado, foi um paciente mais grave. E aí a taxa de virologia dele fica muito alta, e aí ele acaba contaminando outras pessoas por um maior tempo, né? Beatriz Ângelo: a senhora acha que demora muito para nós voltarmos à nossa rotina normal, podendo sair de casa mesmo com todos os cuidados? Eu acho que não. Na verdade, a gente já está voltando, né? Já está conseguindo retornar algumas coisas, algumas atividades. Mas eu acho que não vai retornar, não vai demorar muito, não. Mas pode ser que fique até o fim do ano isso, né? Ano que vem a gente ainda vai ter alguns casos, mas vamos, como eu falei, né? Vamos conseguir conviver com isso. E a última pergunta agora é da Lohane também: por mais ou menos quanto tempo o vírus fica em determinado local? Então, tem estudos que falam de. Depende do local, né? Algumas superfícies ficam de 2 horas, outras ficam 3 dias. Sim, mas pergunta Amanda Sartori: quanto tempo o vírus fica suspenso no ar? 2 horas. E o Gustavo Figueiredo: cloroquina funciona ou é só uma mídia? Os estudos falam que não tem efeito nenhum a cloroquina. Claro que tem umas pessoas que acreditam e vendem isso, né? Mas
tem muitos estudos já falam que não tem mais, não tem efeito. Foi um piloto, né, o que a gente conseguiu, mas o que usa mais agora é a dexametasona, né, que é corticoide. Eles entram com corticoide, depende muito do protocolo do hospital, no primeiro ou sétimo dia de sintoma, e se vê que os pacientes se beneficiam muito depois que entram no corticoide, porque essa doença, ela faz uma cascata inflamatória alta no nosso pulmão, e aí é o nosso corpo lutando contra o vírus. E a gente não consegue reagir porque o nosso corpo está lutando tanto que acaba nos machucando, né? Que acaba não conseguindo proteger da forma que ele queria. E aí, por isso que você entra com corticóide para diminuir essa cascata de inflamação e melhorar, né? Mas a cloroquina Não funciona, né? A Ana Beatriz, como você é uma fisioterapeuta, sabe tanto sobre isso? Tipo, você teve que aprender tudo isso? é a vivência, né? Eu trabalho com o Covid tem 3, 4 meses já, desde março. E eu trabalho em 2 UTIs, né? E recebo paciente todo dia. A rotatividade do Covid é muito alta. Tem dias que você admite 3 pacientes, 4 pacientes, mas tem dias tem semanas que você fica com o mesmo paciente, né? Cheguei a ficar com uma paciente entubada por 25 dias. E ela tá se saindo da fase agora, nova. Ela tem só obesidade, né, como fator de risco, mas não tinha nem mais nada mais associado. E aí ela tá saindo agora, mas é isso. E a Beatriz Freitas, pode falar. Luara, eu tenho uma pergunta. Quando a vacina contra o coronavírus for lançada e todo mundo ir sem máscara, a vacina dura por quanto tempo, mais ou menos? Então, não tem muitos estudos sobre a vacina ainda, porque a vacina ainda está em teste, né? Se vê que aqui vai ser vacinado 900 pacientes, né, no hospital. Só que pode ser que seja igual a H1N1. Você vê que a taxa da H1N1 é 1 ano. Pode ser que tenha que se vacinar a cada 1 ano. Mas igual a febre amarela. Tem a de 8 anos e tem aquela que é para o resto da vida. Tem que ver como que vai ser essa vacina ainda. Ok, muito obrigado. A Beatriz Freitas, é possível que o Covid-19 contamine os animais? Tem alguns relatos que alguns animais acabaram falecendo. Alohane, os animais podem transmitir o vírus para nós? Os animais em si, cachorro, gato, a não ser que alguém espirre, uma pessoa contaminada, espirre no pelo e a gente acaba passando a mão sobre o pelo desse animal, aí eles conseguem transmitir, mas respiratório não. E a Júlia de Jesus Cardoso, você acredita que ninguém vai sobreviver? Ah, não. A gente não tá falando em uma matança mundial, né? A Lohane, a vacina da cura, quando for lançada, será dada para qualquer faixa etária de idade e os animais também receberão? Eu acho que os animais não, mas vai ser dada de acordo com o grupo de risco, né? Com certeza, os idosos, as crianças, diabéticos, hipertensos, os obesos, porque os obesos, a taxa de internação deles é muito alta. Foi isso que eles perguntaram até agora. Bom, Olô, deixa eu te falar, você falou aí da cloroquina que não tem, né, tanto efeito assim. Então, a mídia acaba, forma, né, por exemplo, a Globo, aí tem uma polêmica aí na Globo em relação a isso. Eles acabaram passando a informação correta, né, de acordo com os médicos, que não tem efeito mesmo. Não, geralmente a cloroquina está associada à taxa de pacientes mais graves, né? Porque ela tem um alto índice de ser arrítmico, né? Ele aumenta a frequência cardíaca. E aí, se o paciente toma um remédio desses em casa e não faz acompanhamento, porque o certo é, quem não faz uso de cloroquina tem que fazer um exame chamado eletrocardiograma todos os dias. Faz isso dentro de um hospital, mas em casa não tem como o paciente fazer. E eles acabam infartando.
Ah, entendi. E você acha assim que o número de casos, muitas vezes, que chega, né, a óbito no hospital, que fez uso desse medicamento em casa, foi mais por conta do uso do medicamento indevido, até mesmo por conta mais até do que pela doença ou não? Você acha que dá? É que a gente tem que ver muito a clínica do paciente, né? Todo o histórico dele. No caso, um paciente que é diabético hipertenso, fez um transplante renal. O COVID, ele pega no coração, ele também é associado ao diabetes por causa da nossa imunidade. Um transplante renal que também você acaba dando muita medicação para esse paciente e acaba sobrecarregando o rim, tem uma taxa de mortalidade maior. Claro que associado ao cloroquina pode ser que aumente mais a taxa, mas geralmente eles estão associados a isso mesmo. Mas não quer dizer que eu vou tomar cloroquina, vou morrer. Mas está associado ao alto índice de mortalidade. Entendi. E os assintomáticos, Lô, assim, não sente exatamente nada ou tem uma reação ou outra? Eu acho que eles têm, mas são tão imperceptível que acaba não sentindo isso, né? No caso, às vezes teve uma dor de cabeça um dia, mas pode ser que eles não tenham tido mesmo nada. Entendi. Assim, não sentiu exatamente nada. Até porque o índice de infecção, ele é bem alto e bem rápido, né? Ou Sim. não, mesmo que os primeiros casos surgiram e dizem que surgiram após o carnaval, a gente ficou bem exposto por um bom tempo, né? O uso de máscara foi após o terceiro mês, praticamente, assim, que foi obrigatório. E a gente precisava ir no mercado, e de alguma forma, eu acho que acaba até meio que sendo impossível não ter tido contato nenhum com uma doença tão rápida, né? Tão acelerada assim. É que eu acho que agora a gente está no boom do coronavírus, né? Mas a gente já teve H1N1, já teve outras doenças que são assim, que matam rápido, né? A febre amarela também mata fácil. Entendi. E o índice Você acha que o índice de mortalidade vem diminuindo? Vem. Assim, na verdade, a gente está no platô, né? Como eles falam. A gente conseguiu achatar a curva. Morre muitas pessoas ainda, só que a gente ainda consegue dar um suporte para elas, né? Se vê que acho que foi no Chile que os pacientes acabam não receberam nenhum atendimento, não conseguiram chegar dentro do hospital, não conseguiram nenhuma vaga e acabavam morrendo dentro de casa, né? Mas agora, acho que todo mundo vai conseguir, se precisar de um atendimento, ser internado. Entendi. Posso fazer o restante das perguntas? Pode, Rebeca. A Beatriz Lima e a Lohane fizeram umas perguntas parecidas. A Beatriz falou: Você acha que pode ter uma doença parecida com o Covid? Sim, porque esse Covid, ele tem várias. É uma família de vírus, né? Então pode ser que ano que vem, ou daqui a 20 anos, apareça uma outra doença associada ao Covid. E a Lohane perguntou: Poderia ter uma chance de ter um vírus pior que o Covid? Sim. A Clara dos Santos, nessa faixa de animal de estimação. Se o cachorro que está com uma doença lamber a mão do ser humano, vai passar para o ser humano? Os dados falam que os animais não têm essa doença, né? Não se contaminam. São muito poucos os relatos, né? Teve um relato de uma mulher com um gato que acabou falecendo e ele faleceu muito rápido e ela teve Covid, mas é muito baixa. Entendi. E ela também perguntou a Lohane: Quais as vantagens que a fisioterapeuta em casa proporciona? Você fala perante os meus familiares ou realizar exercícios dentro de casa? Ah, eu não sei, porque ela que perguntou. Não, assim, o que eu quis dizer é qual, tipo, as vantagens que a senhora está proporcionando, tipo, atendimentos, online, essas coisas assim. Ah, sim. A gente mantém a capacidade pulmonar, né? Fazendo os exercícios pulmonares e também
eu acho que hoje a gente fala muito do psicológico desse paciente, né? Dessas pessoas, né? Porque você vê que o índice de internação de pacientes psiquiátricos aumentou muito por causa do isolamento, né? Você vê que eles ficam dentro de casa e eles acabam entrando em surto. E aí, realizando essas atividades, acaba distraindo um pouquinho a mente. Como também manter, né, a função cardiopulmonar desse corpo, né? Acho que todo mundo deveria fazer um pouquinho de exercício dentro de casa por dia, fazer uma caminhada de 30 minutos, que também ajuda muito em relação quando você fica internado, um paciente entubado que tem um histórico, né, de realizar atividade física, geralmente a força muscular dele volta muito mais rápido. Agora, aquele paciente que não tem nenhum histórico assim, acaba demorando mais. E como é feita a avaliação e acompanhamento de cada paciente? A gente avalia beira-leito, né? E também acompanha beira-leito. É feita uma discussão de caso desse paciente, tudo que a gente vai remanejar, se o paciente tem que ficar mais dias com a gente, qual a medicação que a gente tem que entrar, a saída do leito, né? E aí, cada dia a gente vai fazendo uma evolução, né? Desculpa, mas não sei falar esse nome, Kathleen Rodrigues. É verdade que o remédio Berotoque ajuda as pessoas no Covid-19, por isso não está mais vendendo nas farmácias? O Berotec, É. esse remédio, ele faz, ele atua sobre o músculo cardíaco, né? E aí ele aumenta a frequência cardíaca. Ele parou de ser vendido nas farmácias por causa disso. Se vê que o uso dele, geralmente, os médicos prescrevem só 2 gotinhas, porque geralmente os pacientes que usam um pouquinho a mais acabam tendo que ser internados. Até agora foram essas as perguntas. Oi, Lô. Então, a galera do ano estava aqui no primeiro ano, eles estão entrando aí. Lô, deixa eu te perguntar, a questão do respirador mecânico, as pessoas que chegam, que ficam, por exemplo, na enfermaria, que não estão tão graves, você acha que no hospital tem a possibilidade de evoluir mais do que o tratamento sendo feito em casa? Porque a gente vê pessoas, por exemplo, pessoas que tiveram a doença, tinham várias pré-existências, e em casa ela, assim, se tratou super bem e melhorou. Agora a gente vê também pessoas que não tinham pré-existência nenhuma, foi para o hospital, chegou lá, a pessoa estava bem e do nada piorou, no outro dia morreu. Então, E o tratamento em casa acaba sendo mais eficaz? Tem, por exemplo, a possibilidade da pessoa ter menos, né, contato com a doença e ir pegando o vírus e pegando, ou o vírus, assim, você pega só uma vez e não pega mais? Então, essa doença a gente fala muito de virologia, né? Eu sou da área da saúde, todos os dias eu tenho contato. Diferente de vocês, que devem ter contato uma vez por mês, entendeu? Então, eu tenho um alto índice de virologia. Claro que os pacientes que têm um alto índice de virologia, o índice de gravidade deles é maior do que aqueles que têm um baixo índice de contaminação, de contato. O tratamento em casa ou dentro do hospital da enfermaria, a gente não consegue prever a evolução do paciente. A gente coleta exames diariamente, tem os marcadores, né, que falam que o paciente pode ser que agrave mais, mas não tem como você prever e falar assim, esse daqui vai ficar muito ruim, não tem o que fazer. Claro que pacientes que têm falta de ar e entram com a necessidade de oxigênio, antes de 7 dias de sintoma, a gente acaba segurando ele um pouquinho mais, né? Até porque quando o pico da doença é do 7º até o 14º dia. E aí, se o paciente interna um pouquinho antes, quer dizer que ele vai ficar muito grave, né? Mas não quer dizer que, em relação ao tratar em casa e tratar dentro do ambiente hospitalar, tem que ver muito dos fatores de risco, né? E sobre essa cascata inflamatória, né? Que a gente não sabe se o paciente vai agravar muito ou se não vai agravar. Entendi. E assim,
assim, todos os pacientes que acabam adquirindo aí a COVID sentem a falta de ar, ou tem alguns que simplesmente não têm a falta de ar? Tem todos os outros sintomas e não tem a falta de ar? Tem muitos que não apresentam falta de ar, muitos mesmo. Entendi. Por exemplo, existe algum exame que pode constatar se você já teve a COVID por exemplo, você é uma pessoa sintomática ou não? A sorologia, aquele do IgG e IgM. O IgG mostra se você está com o vírus latente no corpo, né? O IgG, o latente, e o IgM, se você já teve a doença, você teve contato. Aí mostra que você já tem imunidade, né? Para combater o Covid. Entendi. E a questão da imunidade, você acha que assim, é um fator muito importante para combater o Covid? Pessoas, por exemplo, que têm uma imunidade muito boa, elas podem combater sozinhas, até mesmo sem o uso de medicamentos. Sim, só que o problema é que a gente não consegue dosar a imunidade, né? Não tem um exame que fale você tá com uma imunidade 100 e você tá com uma imunidade de 20, entendeu? Vai de cada paciente. Claro que pacientes mais jovens têm uma imunidade melhor do que o idoso, né? Mas não tem como você dosar. Entendi. E a gente viu aí que, sim, querendo ou não, nós vimos muitos jovens, né, Lu, que adquiriram a doença e não suportaram. Até porque quando chegou ao Brasil, nós ouvíamos muito comentário, eu não sou grupo de risco. Ah, fulano é grupo de risco, eu não sou grupo de risco. E a gente viu, assim, muitos jovens abusando mesmo. E alguns deles vieram a óbito, até mesmo por não se cuidarem, acharem que estavam super bem. No Face mesmo, a gente vê direto, né? Aparecendo, olha, morreu. Aí quando você vai olhar, tem 25, 23, 30 anos. Enfim, quando nós vemos, por exemplo, pessoas com uma idade mais avançada, 60, 70 anos, que se recuperam com muito mais facilidade que os jovens. O que você diria, assim, sobre isso? Sobre a questão de nós, no Brasil, termos, até mesmo em relação a outros países, né, muito mais mortes relacionadas a pessoas mais jovens, e até mesmo sem pré-existências. Tem alguma coisa que pode ter acontecido? Por exemplo, falta de alimentação adequada, a própria questão da imunidade, não sei, uso de drogas, enfim. Alguns desses fatores podem ter acarretado alguns brasileiros ter perdido a vida pela Covid sendo mais jovens? Eu acho que está relacionado muito à classe social, né? Se vê que os pacientes do SUS, eles internam com mais de 50% de acometimento no pulmão, e os pacientes particulares, geralmente, não tem 10% de acometimento e já está internando. Sim, tem relação com os hábitos de vida, né? Pessoas mais sadias, alimentos, né? Porque tem que estar nutrido, né? Para vencer essa doença. Mas é complicado falar, né? Sobre isso, porque se vê que tem alguns idosos que se recuperam, só que é idoso, né? 100 anos. E tem jovens que acabam falecendo. Geralmente, os que acabam falecendo têm alguma doença associada. Mas é complicado falar sobre isso. Entendi. Onde você trabalha, por exemplo, já você viu, por exemplo, vindo a óbito? Sim, às vezes a gente perde 4 pacientes num plantão só. Nossa, bastante, né? Sim, bastante. Numa UTI de 10, é muito. Bom dia. Bom dia. Eu entrei agora, sou o professor Marcelo, que eu estava em outra aula. Gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Vitor, tudo bom? Tem uma perguntinha aqui no chat do Gustavo Ramos. Você já até falou dos hábitos saudáveis, mas ele perguntou se as pessoas que fumam cigarro têm maior chance de pegar o Covid. A maior chance não, mas eu, no caso, porque se a pessoa tem os cuidados, né, eles não vão pegar. Não quer dizer que não vai pegar. Mas é um alto índice de mortalidade.
Porque um paciente que fuma, tem relatos que falam que a cada 1 ano fumado você precisa de 10 para recuperar. Ou seja, se você fumou 10, você precisa de 100. Muito tempo, né? O pulmão, toda vez que você fuma um cigarro, narguile, você lesa ele um pouquinho. Entendi. E os pacientes, eles são muito restritivos, são pulmões muito duros de ventilar, pacientes muito ruins de ventilar, eles acabam sim evoluindo para traqueostomia, eles ficam muito tempo em ventilação mecânica, mas eles são muito graves também. Entendi. Então, Gustavo, a resposta, ela respondeu a sua pergunta. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta minha, tá? Eu sou paciente oncológico, né? Já há algum tempo. Na verdade, eu fiquei 4 anos sem a reincidência, né? E aí, o ano passado, descobri uma metástase, né? E aí, comecei o tratamento novamente, quimioterápico, tá? Voltei, tive agora, há pouco tempo, uma reação novamente do meu corpo, onde um linfoma, ele estourou, foi para fora, né? Então, a ferida fica exposta. Eu sou diabético, né? E eu fiz várias vezes o teste que a Marília perguntou. Toda vez que eu vou para o hospital, eu tenho que fazer o teste do Covid. Graças a Deus, eu não entrei nem em contato com ninguém com Covid, né? Não peguei nada, enfim. Mesmo porque minha imunidade é muito baixa ainda. Porque eu terminei a quimioterapia agora, foi abril, finalzinho de abril, início de maio. Então, ela ainda está baixa, né? E agora, com a infecção que eu tive devido a esse linfoma que foi para fora, ela ficou um pouco baixa de novo. Aí a pergunta é a seguinte, por exemplo, se eu, agora, nessa atual conjuntura, diabético, mesmo ela estando, agora ela está controlada, com a infecção, ela não estava controlada, ela chegou a 556, porque você sabe que a infecção, ela causa um problema grave, né, dá uma instabilidade na diabetes, principalmente porque eu sou diabético tipo 1, eu tomo insulina. Se eu contrair o Covid agora, o risco de óbito é muito grande? Você é um grupo de risco. Sim, o índice de óbito é muito alto. Ah, tá. Obrigado. Por isso que eu não saio de casa. É bom ficar em casa mesmo, porque Tá. a gente não sabe como o seu corpo vai reagir, né? E aí, no caso, pode ser que você reaja super bem, não precisa ser entubado, mas no caso, se você for entubado, você é um paciente grave, a gente entra com corticoide, o corticoide aumenta o diabetes, né? Sim. E no caso, se o diabetes já tá 500, imagina com corticoide. Aí tem que não, agora não tá mais 500. Agora ele não tá mais 500. Mas imagina. Mas ele vai aumentar por causa do corticoide. Vai aumentar. Entendi. Tanto que quando eu tive esse problema agora há pouco tempo, eu tomei os antibióticos. E assim, precisou ser mudado 3 vezes a forma dos antibióticos, porque o meu corpo, eu comecei a ter reação aos antibióticos. Então, eu comecei a ter muita diarreia, vômito, tudo devido aos antibióticos. Aí eles foram trocando, né? E isso também causa uma instabilidade no corpo, né? Você começa a ficar cada vez mais fraco e essa imunidade vai caindo, né? Então, essa foi minha preocupação. É complicado. A gente vai escalonando os antibióticos, né, para ver o que o seu corpo aceita, né? E aí, tem que reagir, né? Então, tá bom. Obrigado pela resposta. Bom dia. Sou o professor. Bom dia, Mar. Bom dia, Marília. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. A aluna Lohane, ela está com algumas dúvidas aqui, ó, que eu achei até pertinente, ó. E os bebês que acabaram de nascer? Ficam um tempo no hospital, eles correm o risco de se contaminar? Depois ela colocou lá embaixo também. E se a mãe pega Covid e está grávida, o bebê pega o Covid também? O bebê pega Covid já dentro da barriga da mãe. Nossa! E aí, geralmente, eles tentam fazer o parto, dependendo do tempo, né, da gravidez, eles tentam fazer o parto ou segurar o máximo que conseguir. Mas, geralmente, as grávidas... Tem algumas grávidas que não manifestam sintoma algum, mas as que manifestam, geralmente, ficam bem graves. Eu não peguei nenhum caso de gestante, mas eu sei que lá no Amazonas teve uma fisioterapeuta gestante que ela acabou tendo que interromper o
a gestação, mas ela acabou evoluindo a óbito. A criança sobreviveu e ela não. Nossa. E ela fez uma outra pergunta aqui que eu achei legal. E as pessoas que estão na rua, o que eles fazem para se prevenir? Eita. Os moradores de rua, a prefeitura colocou alguns lavabos, né, para eles higienizarem as mãos. Claro que os hábitos deles são diferentes dos nossos, né? E para orientar eles também é mais complicado. Mas eu acho que se eles seguirem as normas, né, os cuidados, eles vão acabar não se infectando. Mas com certeza deve ter algum outro que acabam falecendo sem assistência. Porque acaba estando à margem, né, da Sim. sociedade, né? Infelizmente já acaba tratando até outras questões sociais aí que muitas vezes nem o próprio Estado consegue abarcar os direitos de todos, né? É Se muito vê que a doença, ela está bem presente na comunidade, né? Se interna muito pacientes de comunidade, interna muito mesmo. Até porque eles estão dentro de uma casa que às vezes é um ponto de água para todo mundo, né? Então eles não conseguem fazer o isolamento, o distanciamento, né? Entendo. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, bem pessoal, né? Na sua opinião, você acha que o governo, ele está mascarando os dados? Eu Na sua acho que tem opinião, bem muito, pessoal. eu acho que tem muito caso subnotificado. No início, o meu pai, ele tem convênio, só que o convênio dele, ele pegou em abril, o Covid. Ele teve, o convênio falou que só ia testar se ele internasse. Ou seja, ele era um caso subnotificado. Nossa. Mas aí depois que ele se curou, né, depois de 15 dias, a gente fez a sorologia e aí acabou sendo notificado, né? Mas tem muitos casos que são subnotificados, sim. Até porque só notifica quem vai fazer o teste, né? Quem não fez o teste Não não tem vai ser como saber, notificado. né? Isso. Obrigado, tá, pelas suas observações, tá? Muito grato. Posso fazer o restante das perguntas? Pode, Rebeca. A Lohane falou, o Covid afetou a senhora de alguma forma? Eu acho que mais o distanciamento, né? Que você se distancia de todo mundo. No começo eu nem tinha contato muito com a minha mãe, porque ela é diabética hipertensa, com meu pai também, com meu filho, porque eu tive que mandar ele para longe. Eu voltei a trabalhar, eu já trabalhava na Avicena, aí eu saí de lá em janeiro, e aí eles pediram para me voltar bem no início da pandemia, né? E aí também você acaba se isolando do mundo, né? Trabalha e acaba não tendo muita folga, né? Mas eu acho que mais em relação a isso. Mas eu falo que financeiro eu não tive muito, não vi diferença em relação às outras pessoas, né? O meu marido também não trabalha na área assistencial, mas a empresa dele não parou. Os meus familiares também não, mas eu tenho amigos que perderam o emprego. Eu acho que eles que foram os mais prejudicados, né? Sim. E Beatriz Lima. Pode falar, professor. Não, tem uma pergunta aqui, da Lohane de novo, é assim, da Lohane não, do Rian. É uma pergunta até muito interessante, porque os meios de comunicação, eles falam muito sobre isso e não chegam a uma conclusão certa, tá? É assim, quem já pegou o Covid, ele realmente está curado, ele está imune ou não? Então, não tem como falar isso Não tem, certo, né? porque é uma doença nova, né? A gente não tem um ano de doença para falar assim, acho que ninguém mais vai pegar. Mas eu nunca ouvi falar que teve relatos que pegou, assim, do meu meio de pessoas que já contraíram. Na verdade, a pessoa pode ser uma vetora, né? Alguém pegou, espirrou no ônibus, aí ela passou a mão, acabou não lavando a mão e trouxe para dentro de casa. Aí deposita na outra pessoa. Mas respiratório para contaminar, não. Ah, tá. Porque quando a gente fala das outras doenças que nós podemos pegar e tem a vacina, realmente a vacina é o meio mais eficaz, né? Por exemplo, eu peguei cachumba. Isso não diz que daqui a alguns anos eu não possa pegar cachumba novamente, porque há alguns anos atrás, há 2, 3 anos atrás, teve aquele surto de cachumba e pessoas que já haviam contraído a cachumba na infância acabaram pegando porque não tinha vacina, né? Não tinham tomado a vacina. Caiu? Né? Oi? Eu acho que caiu, porque... Eu caí? Oi, Lô. Travou?
deu uma travadinha. É. Não Foi, consegui ver a Mari. pergunta dele. Repete, Márcio, que travou. Mas agora tá me ouvindo? Tá normal, normal. Sim, tá Normal? normal. Eu falei assim que alguns anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, as pessoas teve aquele surto de cachumba. E aí, pessoas que já haviam contraído a cachumba na infância acabaram pegando novamente. Por quê? Não tinham tomado a vacina, certo? A vacina realmente é o meio mais eficaz. Então, a pergunta: quando surgir realmente essa vacina, ela será o meio mais eficaz para o combate ao Covid. Estou certo ou estou errado? Sim, certíssimo. Se a gente tem um grupo alto de pessoas vacinadas, né? Igual eu tinha falado, se você tem 5 membros na sua família, 3 são vacinados, o índice de você trazer essa doença para dentro de casa é muito difícil, né? Você vê que geralmente as doenças elas são contaminadas dentro de casa e não muito na rua. Uma pessoa pega na rua e traz para dentro de casa e todos os Sim. familiares acabam pegando. E geralmente, quando é uma família inteira que se contamina, fica bem mais grave, né? Esse fato da cachumba, eu acho que era uma cachumba nova, porque a minha irmã teve, ela era vacinada, só que ela teve uma cachumba que não era explicada, né? Até os médicos falavam que era uma vacina, uma cachumba importada, eles brincavam com ela. Tá. Então, por exemplo, eu até tirar dúvidas às vezes de algumas pessoas. Quando eu estava, há alguns anos atrás, fazendo quimioterapia, eu não podia tomar vacina, certo? Por quê? Imunidade baixa, a vacina realmente é o vírus que é colocado ali no corpo e eu poderia desenvolver as doenças. Aí, quando eu fiz todos os exames, minha carteirinha ficou zerada, tomei todas as vacinas, certo? Agora, eu voltei a fazer, eu fiz a quimio, tudo, minha imunidade está bem abaixo do normal, né? Através dos exames. Então, se, por exemplo, surgir a vacina hoje, né? E todo mundo começar a tomar, eu não vou poder tomar. Eu acho que você vai ter que ter uma orientação do seu médico, até porque ele vai ter que realizar alguns exames, né? Ver como que tá a sua imunidade, né? Sua defesa do corpo, né? Para ver se você vai conseguir reagir bem a essa doença. Até porque a gente coloca um vírus dentro do corpo, né? Ah, entendi. Tá bom, então. Obrigado. Nada. Mais perguntas? Tem mais perguntas, gente? Tem aqui a Júlia, ó. Ela perguntou sobre alimentação, que existem alguns alimentos que aumentam a imunidade. Isso até os próprios médicos falam, até para mim já falaram, né? Não que seja uma coisa fantástica, mas que a alimentação é muito importante para a imunidade. E isso ajuda, auxilia agora nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo? Ah, sim, com certeza, porque a gente está lutando contra uma coisa nova, né? E quanto mais a gente estar nutridos, né? Quanto mais fortalecidos, mais fácil para combater novas doenças, né? Um corpo emagrecido, que não tem força, não tem resistência, não consegue lutar tanto quanto uma pessoa que seja forte, né? Eu falo em relação aos nutrientes. Ah, tá vendo? Júlia, respondida a sua pergunta. A Lohane fez uma outra pergunta ali, falando sobre escola. Se agora essa discussão sobre a volta às aulas. E não sei se você tem alguma referência sobre isso. Se a volta às aulas, como será para esses alunos? Porque, assim, querendo ou não, uma sala de aula, ela tem de 25, 30, 35 alunos, né? Distanciamento mínimo possível, dentro de uma sala normal. Como vai ser aplicado, então, porque ainda não tem vacina. Como será? Vai ser dividido mesmo por turmas, número de pessoas? Se você tem essa informação. Eu acho que vai ser dividido por turmas, né? Vai ter revezamento, porque não tem como colocar tantas crianças que cada um tem um contato com uma família. Imagina, são 35 famílias diferentes, né? E a gente não sabe a profissão do pai, da mãe. Então, o índice de contaminação com certeza vai ser muito alto. E se uma criança for contaminada, ela vai passar para os demais, né? Até porque o contato deles físico é muito alto, né? Eu acho que vai ser revezamento mesmo.
É mesmo porque a problemática de todas as escolas, não importa se estadual, municipal ou particular, é o espaço físico, né? Porque assim, como que você vai dar aula na quadra, né? Porque tem que ter 1,5 m de distanciamento, cada um você põe os alunos na quadra, é a única solução, né? Porque né? Porque não tem como porque eles falam de uma maneira para as escolas, e coitado, as escolas ficam, todo mundo fica perdido, desde a administração até a pessoa da faxina, porque, tem que ter 8 pessoas, tá, eu faço com os outros alunos, e aí tem que ter distanciamento, vamos para a quadra, então coloca um telão, né, e todo mundo fica na quadra tendo aula, porque é a única forma de distanciamento, né? Não, isso é verdade mesmo, porque você tem que ter pelo menos 2 metros de distância, né? Olá. E aí, 2 metros de distância de uma... Tem lugares que usam 1 metro, né? Mas 1 metro de uma criança para outra vai ser difícil, né? Porque você tem que colocar lá a mesa, aí 1 metro e mais uma mesa. Quantas crianças vão dar nessa sala, né? Por exemplo, eles sentam juntinhos, né? Eu estava vendo uma reportagem sobre laboratórios, onde tem equipamentos de informática, né? E aí eles colocaram distanciamento de tal forma que vai entrar, por exemplo, eu dou aula de robótica, vai entrar dentro da robótica 5 alunos. Como que eu vou fazer? Vou dar aula para 5 alunos, né? Porque eles têm que ficar tão distantes um do outro que vão entrar 5, 6 alunos. Antes era muito grande, né? Quantos alunos eram? Geralmente 25 alunos na sala. 5 alunos para 25 não é? É muito grande. Então, assim, é uma problemática muito grande para as escolas, para a administração da escola. Eu acredito que as escolas, elas estão tendo esse grande problema administrativo, né? Pensando como solucionar esse problema. Porque tem o reflexo dos pais, que obviamente todo mundo entende que precisa da volta às aulas, é óbvio. Nós estamos numa escola onde a gente tem, graças a Deus, essa plataforma, esse artifício da aula virtual, mas muitas escolas que nós sabemos, Estado e Prefeitura, não tem isso, os alunos. O aluno não tem nem celular, o aluno não tem nem sapato para pôr, anda de chinelo, como que ele vai ter um Wi-Fi dentro de casa, né? Então, a gente sabe que existe... eu falo que o nosso colégio, graças a Deus, é um colégio privilegiado, entendeu? Como outros que tem. Mas muitas escolas estão perdidas em relação a isso. E qual seria, você como da área da saúde, esses IPIs que a escola tem que ter, né? Quais seriam, né? Desde a entrada do aluno da escola até a sala de aula? O álcool gel, né? Disponibilizado em vários setores, né? Estimular também placas falando para eles lavarem as mãos, limparem, né? Uso de máscara. Eu não sei como vão funcionar para algumas escolas, mas eu creio que tem algumas que vão disponibilizar máscaras descartáveis para os alunos, né? Até porque com certeza vai ter aqueles que esquecem. Os cartazes e acho que palestras, né? Eu acho que uma vez por semana, cada 15 dias, vai ter que ir orientando esses alunos. Eu estava dando, por exemplo, lá na nossa escola, nós temos 2 formas, nós temos 2 escadas que dão acesso a tudo. Então, por exemplo, uma escada só subia e a outra só descia, já para evitar o maior contato físico, isso seria uma solução também. Sim, com certeza, com certeza. Né? Então, uma escada sobe... O problema também é o corrimão, né? Que todo mundo vai ter contato, né? E é tão automático, né? Falar assim, não põe a mão no corrimão. Mas é automático, né? Nós fazemos coisas automáticas, né? É igual não colocar a mão no rosto. É tão automático. A gente foi se policiando. No início, quando você via, você estava assim com a mão, né? É complicado isso, né? E aqueles tapetes, tem um tapete... Para os pés, né? Isso é eficaz? Porque se vê que o vírus, ele acaba caindo no chão, né? Ele sai em todo o ambiente, ou seja, você pisa nele e você traz para dentro de casa, né? No caso, eu antes de entrar em casa, eu tiro o sapato, né? Tiro tudo e coloco já para lavar. Isso é uma forma de evitar trazer dentro de casa, né? Não, eu falo isso porque eu tenho uma pessoa aqui que ela trabalha diretamente está trabalhando com a área da saúde e fazendo os testes do Covid. E eu tenho esses tapetes aqui na porta da minha casa, né?
E eu achei muito eficaz, né, esse tapete. Não é muito barato, né, a gente sabe disso, mas é uma forma eficaz. Sim, sim. É uma forma muito importante, né, de higienização. É para você não trazer, porque na frente do hospital mesmo, eles geralmente têm que fazer higienização do ambiente, porque a taxa de Sim. contaminação ali é muito alta, né? E só você passar na calçada, né, já pode ser que você traga para sua casa. Obrigado, eu faço muita pergunta, né? Ô, Lô, bem legal isso que o Mar colocou, a questão do tapete. Essa questão também da gente colocar a cândida, né, na porta, um pano com molhado, comprar esse tapete, mas colocar um pano com cândida na porta antes de entrar em casa. Embora eu ainda ache que a melhor forma mesmo é você tirar, a melhor opção é tirar o sapato para lavar, né? Mas a gente vê que o brasileiro não tem muito cuidado com isso. Eu vi esses dias uma senhora sentada no portão de casa e põe a mão no chão, colocava a mão no rosto. Eu fiquei olhando aquilo com desespero, porque eu falei, meu, né? Mas eu acho que essa questão da cândida também, lavar muito os alimentos quando chega, por exemplo, vai na quitanda, né? Tem que ter essa higienização em relação aos alimentos, vai no mercado, limpar mesmo com cândida, molhar. Aqui em casa a gente lava até sacolinha de supermercado, gente, é mó barato, a gente deixa tudo. Então, eu acho que essa questão da esterilização é muito importante ainda, né? Porque o pessoal está relaxando, a gente está vendo que a galera está relaxando, achando que a doença já está indo embora. Então, muitos pacientes que internam, eles falam, nossa, mas eu só fui no mercado. E realmente, né? É um lugar onde tem um alto índice de contaminação, né? Porque as pessoas acabam manuseando muitos alimentos para escolher uma fruta. As pessoas não seguram uma e depois leva para casa, não. Elas manuseiam várias frutas até escolher uma boa para levar para casa, né? E aí que tá o índice de contaminação, né? Porque o vírus está depositado lá, né? Ô, Lô, eu tinha... Pode falar, Bru. Pode falar, Lohane. O Rian tá perguntando aqui no chat, e ele pediu para mim ler, né? Se caso surgir a vacina e todo mundo achar que estava curado, mas a vacina não funciona direito, qual a possibilidade disso acontecer? Aí pode ser que aumente o índice de contaminação e a gente tenha de novo um boom, né? E aí todo mundo, muitas pessoas se contaminem de novo, né? Posso fazer uma pergunta? Posso só fazer uma observação? Desculpa, talvez eu não seja tão específico, enfim, mas eu acho que para sair uma vacina, ela tem que estar, ela vai ser testada muitas vezes. Eles não podem colocar no mercado uma vacina que não tenha uma eficácia, entendeu? Porque aí eles vão colocar em risco um número muito grande, e no caso mundial, não é nem assim território nacional. Então, essa vacina, eu acredito que só será lançada no mercado quando tiver a eficácia 100% ou 99,9%, e assim. Não pode ser lançada uma vacina sem a eficácia certa. Por isso que os testes não são testes rápidos. As pessoas falam, chegou a vacina hoje, lindo. Não, isso demora, porque aí vai ser testado, tem que ter as pessoas os voluntários, por exemplo, eu não posso ser voluntário, entendeu? Então tem que ter as pessoas que vão ser voluntárias, que vão ter uma saúde, assim, vamos dizer, boa, entendeu? Então isso é um processo muito demorado. Estou falando alguma besteira, Laura? Não tô falando besteira. Realmente, tem que ser testada essa vacina, não dá para você vacinar uma quantidade de pessoas, você tem que eleger pessoas, né? E geralmente são pessoas que são voluntárias, né? Porque você pode ter, sim, alguma alteração, pode ter uma alergia, e acaba ficando ruim, passando mal, ou acaba até evoluindo a óbito, né? Porque a gente não conhece o que tá nessa vacina. Exatamente. Mas eles têm que testar, eles já começaram a testar, né? Testar, acho que não sei se é na Unifesp, mas eu sei que está testando já aqui em São Paulo, selecionam 900 profissionais da saúde para aplicar essa vacina.
Mas assim, até sair todos os testes, né, pode levar aí 3, 4 meses, né? Mas como é uma doença que está atingindo muito, né, a parte financeira, a nossa econômica, né, que estamos numa crise econômica, né, eu acho que eles vão tentar adiantar um pouquinho. Pode ser até que pule algumas fases, né, de testes de vacina. Então, que é muito perigoso. Sim, com certeza. Ô, Lô, assim, a Rebeca perguntou, o certo na sala de aula seríamos usar luvas no caso de contato com os corrimãos, né? No caso, eu não acredito muito no uso da luva, não. Também não. Eu acredito na lavagem das mãos. Se você lava as mãos direitinho, você não vai se contaminar. E aí também tem os cuidados, né? De não passar a mão no rosto, na boca, no nariz. Porque não adianta nada, você tá de luva. E aí você põe a mão ali e põe a mão no rosto, você vai se contaminar. Vai se contaminar, isso aí. E a luva acaba guardando um pouquinho mais, né? A bactéria. Fica por mais tempo do que na mão, do que na própria mão. E com a luva a gente se sente um pouco sujo, né? E aí acaba perdendo aquele feeling, né? De vou lavar as minhas mãos, né? É verdade. Assim, vamos supor, você tá numa reportagem, você tá de máscara e a outra pessoa também. Se você tirar a máscara, corre algum risco de você pegar mesmo a outra pessoa estando de máscara? Sim. A taxa de contaminação é baixa, mas tem risco sim. Ô, Loara, pelo ar, você disse que é mais difícil, né, pegar. Por exemplo... Geralmente só em procedimentos médicos. Não entendi. Para procedimento. Geralmente só em procedimentos médicos, né, dentro do hospital. No caso, intubação, extubação, retirada de secreção do pulmão. Então, não há necessidade, por exemplo, de ir ao mercado, quem não usa óculos, usar aquela... Como é o nome? Eu não sei. Face Shield. Aquela dali, ela protege para gotículas. A máscara que protege para aerossóis, né, que é quando o vírus está suspenso no ar, é aquela N95 que a gente usa. E vocês veem, uma máscara que fica bem aderente no nosso rosto. Entendi. Mas no mercado, então, não tem necessidade de usar aquela outra? Então, aquela dali é para gotículas, no caso, se você for conversar com alguém, porque pode se contaminar pelos olhos, né? Entendi. Bom, acho que... Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Não? O Rian perguntou no chat, Pro. Vamos achar. Eu posso ler? Eu posso ler? Pode ler, Vitor, por favor. Tá, a Alicia Carvalho Vieira. Ela perguntou no chat: os antibióticos são eficazes na prevenção ou tratamento da Covid-19? A gente não usa antibiótico para prevenção de doença. A gente usa para tratar os sintomas associados, porque o Covid pode se associar a uma pneumonia. Então, a gente usa o antibiótico para uma possível pneumonia associada à internação, entendeu? Ou associada ao Covid. Mas não quer dizer que a gente está tratando em cima do Covid, né? Porque para vírus não se dá antibiótico, né? A gente dá antibiótico por causa da febre, porque sinal de febre é infecção, por causa da tosse, pelos outros fatores, não pelo vírus. Entendi. Bom, eu acho que... Sabe, uma curiosidade, porque eu vi que existem N fatores aí sobre o grupo de risco. E aí eles colocaram que um dos grupos de risco é a pessoa que é obesa, né? A obesidade. Por que a obesidade é um agravante tão sério para quem contrai o Covid? Geralmente, o obeso, o estilo de vida deles é sedentarismo, né? E também tem alguns estudos que falam que o Covid tem um apego às células de gordura. De gordura. Né? Isso. E aí, por isso. Mas se vê que a taxa de internação de obeso numa UTI de 10, geralmente 7 é obeso. Entendi. Tanto que o Covid, por que nós usamos o detergente? Porque o detergente, ele quebra a molécula de gordura. E o Covid é feito
A molécula dele, o que protege ele, que reveste ele, é a gordura, né? Entendi. Tá. Sim. Mais perguntas, pessoal? Sim, A Jennifer falou. professor Marcelo. Pode falar, Pedro. Bom dia, Laura. É um prazer estar aqui com a senhora. Então, eu queria fazer uma pergunta. Qual é o melhor tratamento e de que forma será aplicado numa pessoa assim que está com Covid? Então, a gente entra com antibiótico, né? E as terapias alternativas, né? O antibiótico para tratar febre, tosse, né? No caso do tosse, a gente entra com xarope para amenizar essa tosse, alguns broncodilatadores, corticoide, né? Tratamento para pacientes internados, a oxigenoterapia suplementar, né? No caso, se o paciente necessita. A VNI, né, que é a ventilação não invasiva, para a gente abrir esse pulmão, reexpandir esse pulmão, e aí dependendo do caso, né, se o paciente precisar ser entubado, a gente tem algumas terapias alternativas para pacientes entubados. Geralmente, quando eles estão entubados, eles precisam de muita sedação, e quando a gente entra com sedação, a gente dá muito líquido para esse paciente. Todas as medicações são diluídas em alguns soros, e aí acaba encharcando esse paciente. E aí tem várias coisas para a gente fazer, né? Tem alguns pacientes que acabam evoluindo com disfunção renal, que tem que ir para hemodiálise. A gente coleta aquele exame que eu falei, a gasometria arterial, para ver a quantidade de oxigênio também no sangue. E aí, se está muito baixo, a gente tem que deitar esse paciente que está entubado de barriga para baixo. E aí, depende muito do paciente, fica de 16 horas até 21 horas de barriga para baixo, para melhorar esse pulmão. Essa gasometria é aquele da agulha que pega a artéria? Horrível isso. Fiz 3 vezes já isso, horrível. Ela é bem dolorida. Na primeira vez doeu tanto que eu desmaiei. De tão ruim que eu passei tão mal. Ela é bem dolorida, a agulha dela é bem grossa, né? É horrível. E a artéria, ela fica mais profunda, né? Isso que ela... E o meu sangue coagulava. Nossa, que horror. E não tirava a agulha lá. Então, geralmente, pacientes entubados, a gente passa uma PAI, né? Que é uma pressão arterial invasiva. E aí, a gente mede a pressão dentro dessa artéria e aí consegue coletar sem ter que ficar furando tanto esse paciente, né? Porque é um procedimento que machuca muito e acaba lesando, né, o vaso. Muito. Lô, a última pergunta, porque eu vou liberá-los para o intervalo, é da Cida, tá? A bronquite é um agravante para quem pega o Covid? Sim, geralmente os pacientes que têm bronquite ou asma, eles evoluem muito, muito grave, porque eles já têm uma alteração na anatomia do pulmão deles, né? E aí, imagina essa alteração associada à cascata inflamatória. O paciente acaba não respirando, né? Não oxigena as partes que deveriam ser oxigenadas. E aí, por isso que o paciente fica bem grave. Geralmente, eles evoluem para tubo. Entendi. Eu posso ler uma pergunta no chat? Ô, Vitor, nós vamos encerrar a pergunta. Cadê a pergunta da Adriele? Vai, Vitor, pode ler. É a última. Um exemplo, tipo, minha tia está com Covid, os filhos dela moram com ela. É capaz deles estiverem com Covid e não sentir nada? Sim, eles podem ser assintomáticos. Porque é muito difícil dentro de uma casa uma pessoa ter a doença e não contaminar as outras. É uma doença que o alto índice de contaminação é muito, muito grande. Obrigado, viu, Laura? Obrigada, viu, Laura, por sua participação, Marcelo, Marcos. Laura, eu vou participar na quinta aula, só eu entro, porque eu vou dar aula depois, mas aí eu volto na próxima, tá? Nós vamos ter agora o intervalo deles, e aí a gente volta às 10h15 com a próxima turma, pode ser, Lô? Tudo bem. No segundo link que foi passado para você. Tá bom? E muito obrigada, foi assim muito produtivo para a galera aqui. Tenho certeza que o pessoal
assim, amou. E as dúvidas, né, que a gente tem muita dúvida, que às vezes pelo jornal, só assistindo o jornal ou pesquisando na internet, a gente não consegue esclarecer. E tendo contato direto com o profissional fica muito mais fácil, né? Então tá bom, gente. Um beijo pra galera, pode ir pro lanche. Um beijo, Tem alguma Lota, até coisa daqui para a dizer, pouco. professor Felipe? Obrigada, Má. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Para todo mundo.